Oi, eu sou a Reise e tenho más notícias. Mas antes de falar sobre elas, por favor, curtam o vídeo. Isso vai melhorar meu humor e tornar mais fácil superar o fato de que minha irmã mais velha, Hailey, vai ficar com a gente nas férias. Ela não mora com os pais há muito tempo, estudou arqueologia e viaja pelo mundo em busca de antiguidades. Como irmã, ela é legal, mas meus pais sempre reclamam com ela que eu não ajudo muito em casa. Agora ela vai chegar e os três vão começar a me pressionar. Mas é muito difícil pra mim me forçar a limpar a casa e lavar a louça. Prefiro ler livros de mitologia, é muito mais interessante. Ah, a campainha tá tocando. Ok, a Hailey chegou. Deseje-me boa sorte. No jantar em família, minha irmã falou sobre seu trabalho e meus pais a ouviram com êxtase. Eu sonhava em terminar rápido esse encontro pra ir logo ler. Bem, eu tô indo. Mãe, pai, Hailey, amo vocês. Você quer dizer indo lavar a louça, né? Pede pra Hailey lavar. Minha mãe disse irritada que a Hailey estava nos visitando e que eu deveria ser mais educada. Eu lavei tudo bem rápido e corri pro meu quarto. Percy Jackson estava esperando por mim lá. Hailey entrou no meu quarto 2 horas depois. Só não comece com um sermão sobre o meu comportamento de novo. Eu escuto isso todos os dias. Mas para minha surpresa, minha irmã estava sorrindo e em suas mãos tinha uma espécie de livro antigo. Há 1 mês, ela foi a escavações em algum lugar da Grécia. Tudo correu bem. O grupo encontrou vasos antigos, utensílios domésticos e, em geral, um monte de coisas históricas. Mas entre os achados estava esse livro estranho. Um tradutor de línguas antigas disse que fala sobre um certo empregado que atormenta os habitantes das casas sujas. Supostamente, ele vem e avisa batendo nas portas e janelas, e se pelo menos um cômodo estiver bagunçado, ele volta e leva a pessoa embora, e ninguém sabe pra onde. O sinal de que ele tá vindo são 5 batidas em uma sequência. Até dá pra se proteger dele, mas não conseguiram traduzir o feitiço. Por que não conseguiram, Hailey? No último dia de trabalho, o tradutor simplesmente desapareceu. Ele não estava em lugar nenhum, nem em casa, nem no hospital, nem mesmo no necrotério. Que diabos? Você acredita nisso? Hailey me deu aquele mesmo livro e disse para eu ter muito cuidado, que depois da análise ela tem que devolver o livro ao arquivo são e salvo. O livro era realmente muito antigo e exalava mistério. Folhei cuidadosamente as páginas e então, de repente... Hailey, você ouviu isso? Então para de me contar histórias de terror à noite. No geral, tá tudo bem em casa, mas os pratos... Bem, você sabe. Minha mãe não xinga por causa da louça, ela mesma sabe lavar muito bem. É só que meu pai também se cansa no trabalho, aí eles descontam tudo em mim. Embora eu não faça nada demais, estou sempre interessada em outros mundos. Transições quânticas, inteligência alienígena e não em limpeza. Então, enquanto você tá aqui, espero que você possa ajudá-los. E agora é hora de eu ler um pouco e depois ir pra cama. De manhã, ouvi uma conversa animada na cozinha. Hailey estava fritando panquecas e falando sobre malas e táxi. Você tá se mudando pra algum lugar? Minha mãe estava tão feliz que não conseguia nem explicar direito. Mas percebi que minha irmã pagou 1 semana de hospedagem em um hotel spa, com tudo incluído para os meus pais. Uau, que legal! Tomamos café da manhã juntos e então meu pai me pediu para lavar a louça. De novo isso? Quem fritou é que deve lavar. Minha mãe começou a gritar que eu estava me comportando muito mal. Ok, só não grita. Depois de me despedir de vocês, vou lavar tudo. Meus pais foram embora. Uau! Por 1 semana inteira, ninguém vai dizer nada pra mim. Irmã, você fica com a louça. Te adoro. Volte mais tarde e me mostre seu livro antigo de novo. E a propósito, esse tradutor, pelo jeito, também não mantinha a ordem, já que o empregado levou ele pra longe. Hailey não resistiu. Sim, ele desarrumou a barraca inteira. Então, Hailey, limpe tudo rapidamente para que ele não arraste você também. Ansiosa, virei a página do livro. Percy e Grover estavam voltando da escola, mas o ônibus de repente quebrou bem na frente da banca de frutas. Ali, na sombra, estavam sentadas 3 velhinhas estranhas em cadeiras de balanço, tricotando uma meia grande. Percy olhou para elas e não conseguiu descobrir com quem elas se pareciam, até que uma das senhoras pegou uma enorme tesoura e cortou o fio ameaçando. Que horror! Percy percebeu quem estava na frente dele. Essas criaturas acabaram de tirar a vida de alguém.
De repente, alguém bateu na janela 2 vezes e eu gritei de surpresa. Irmã, é você? A porta do quarto se abriu e Hayley entrou, falando com a mãe ao telefone. Meus pais tinham acabado de chegar no hotel. Ufa, você me assustou. Eu estava tão empolgada com o livro, então algo bateu na janela e eu quase mijei de medo. Mas minha irmã não pareceu ouvir e me repreendeu que uma terrível bagunça reinava na casa. Naquela noite tive um pesadelo que uma empregada estava de pé na cabeceira da cama, batendo na parede. Primeiro uma vez, depois 2 vezes seguidas. Eu quero acordar, mas não consigo. Eu tenho que ouvir mais 3 batidas seguidas, depois 4 e 5? Não, é tudo ficção. Mas por outro lado, no livro as velhinhas também pareciam bastante comuns, mas acabavam com a vida de alguém. Isso é um fato. Perguntei para Hayley no café da manhã se eles estavam procurando aquele tradutor, e soube que a delegação tinha contatado a polícia imediatamente no dia do desaparecimento. E mais de 1 mês se passou desde então e não há pistas. Os melhores especialistas estiveram envolvidos na investigação, porque a pessoa desapareceu sem deixar rastros. Mas nenhuma evidência foi encontrada. De repente, bateram na porta 3 vezes. Ai, meu Deus, quem tá aí? Os meus pais voltaram? Hayley olhou pelo olho mágico, mas não tinha ninguém lá. Irmã, acho que tem algo errado. Seu livro tá começando a se tornar realidade. Quando você trouxe pra sala e leu ele, eu ouvi uma batida forte, você se lembra? Ontem, enquanto eu lia, eu ouvi distintamente 2 batidas seguidas na janela. Aí você entrou no quarto conversando com a mãe. E agora eles bateram 3 vezes na porta, mas não tinha ninguém lá. E se esse livro for perigoso e você não puder ficar com ele? Você pode levar ele de volta para o lugar onde ele descansou por centenas de anos? Hayley olhou para mim e disse que precisávamos urgentemente limpar o apartamento, antes que fosse tarde demais. Tá bom, mas tudo tá em ordem. Bem, tem apenas algumas coisas espalhadas por ali. Enquanto eu dizia isso, ouvi um barulho estranho vindo de cima, e então... passos! Hayley, você tá ouvindo? Alguém tá andando no meu quarto. Liga pra polícia, por favor. Minha irmã correu pro telefone e no mesmo instante bateram na porta 4 vezes. É isso, Hayley, é o fim. Falta uma última batida e o empregado vai me arrastar pra longe. Caí no chão e chorei, até Hayley dizer que era tudo uma piada. Como assim uma piada? Acontece que ela inventou o livro e imprimiu na gráfica uma coleção de registros antigos, em uma linguagem incompreensível. Ela queria de uma vez por todas me ensinar a não viver na desordem e finalmente me obrigar a ajudar minha mãe em casa. Ela gravou batidas no celular e transmitiu pela caixinha de som. Você tá atordoada, né? Quase joguei meus patins nela, mas quando voltei a mim, eu ri alto, claro. Nossa, como você inventou tudo isso? Eu não conseguiria fazer tudo isso. Tá bom, Hayley, eu prometo que vou ajudar mais meus pais e me aprofundar menos na mitologia. Nos abraçamos e imediatamente ouvimos 5 batidas na porta. E rimos ainda mais. Bom, vamos ver como o empregado é. Gostou do vídeo? Se inscreva e deixe seu like. Apoie o canal. Obrigada! Eu passei pela minha casa, mas não tinha ninguém lá. Isso é estranho. Onde está todo mundo? É meu aniversário. Não reconheci nada ao meu redor. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos e o único som era o tic-tac sinistro do relógio. Como se ninguém tivesse morado ali por muito tempo. Onde foi parar todo mundo? Eu passei por todos os quartos no primeiro andar, mas meus pais não estavam em nenhum lugar. Liguei para eles sem parar, mas ouvi repetidamente: o número não está disponível. Mãe, pai, onde vocês estão? Tentando não me apavorar, eu subi as escadas para o meu quarto. Mas quando eu entrei, eu simplesmente não o reconheci. Aonde estão minhas coisas? Havia apenas uma mochila encostada e pôsteres estranhos pendurados na parede. Então eu notei nossa foto de família na mesa de cabeceira. Mas quando me aproximei, fiquei horrorizada. Havia uma menina completamente diferente ao lado dos meus pais e da minha irmã. Onde eu estou? Lágrimas encheram meus olhos. Era como se eu tivesse sido apagada de suas vidas. E isso foi bem no meu aniversário. No dia anterior, eu convidei meu namorado Hug para um desafio. Eu simplesmente adorava eles. Eu estava constantemente em busca de adrenalina. Uma vez eu pulei dentro de uma cova com cobras. Isso foi uma viagem.
Mas eu já tinha ido a todos os desafios na cidade e dessa vez eu não esperava nada especial. Mas esta era a oportunidade de fazer as pazes com Hug. Nos tornamos muito distantes ultimamente, nós até nos falamos menos. Às vezes eu pensava que ele iria me largar. Mas essa noite era para nos lembrarmos de como poderíamos ser bons e divertidos juntos. O desafio aconteceu em um porão aleatório e nós fomos para lá. A direção nos desejou um desafio aterrorizante e nós descemos as escadas. Eu esperava que fosse um pouco assustador, mas foi um fracasso total. Os acessórios eram patéticos. Algumas entranhas de salsicha, facas de plástico pintadas. E na saída colocaram um fantasma inflável. Isso é sério? Como uma matinê infantil. Eu ri e virei para o Hug, mas ele não estava lá. Você tá de brincadeira? Ele estava bem aqui há 1 minuto atrás. De repente, eu percebi uma pulseira rasgada no chão. Eu dei isso para o Hug de aniversário. Parecia que nosso relacionamento estava completamente destruído. Hug simplesmente correu de mim. Fiquei muito magoada porque eu amava o Hug. Por que ele fez isso comigo? Com o coração completamente quebrado, eu fui para fora e me arrastei para casa. Enquanto eu estava no desafio, meus pais estavam ocupados se preparando para a festa. Eu esperava balões e presentes, mas estava quieto dentro de casa, exceto pelo tic-tac solitário do relógio. Talvez isso fosse uma surpresa, mas eu andei por toda a casa e não encontrei ninguém. Nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã mais velha, Joanne. Onde eles poderiam ter ido? Eu tentei ligar para eles, mas toda hora ouvia. O número não está disponível. A casa em si parecia estranha. Os móveis cobertos com lençóis brancos, como se ninguém tivesse morado ali por um longo tempo. Eu subi as escadas para o meu quarto, mas travei no meio do caminho. Tudo aqui estava diferente. Havia algumas coisas estranhas, uma mochila, posters. De quem eram? Eu revirei o quarto todo completamente perdida. E então eu percebi a foto. Toda a minha família estava abraçando uma menina. Mas isso é impossível! Deveria ser eu! Horrorizada, eu cambaleei para trás e derrubei a foto no chão. O vidro se estilhaçou com um estrondo. Era como um pesadelo terrível. Não havia nenhum sinal de que eu tivesse morado nessa casa. Ao invés da minha cadeira favorita, livros, prêmios, encontrei fotos daquela menina e coisas estranhas em todo lugar. Eu perdi minha memória? Minha família ainda não retornava as ligações. Caramba! E se alguma coisa tivesse acontecido com eles? Então eu lembrei que o tio da minha amiga Cris era um policial. Talvez ele pudesse me ajudar. Eu liguei para a Cris e depois de um longo tempo ela atendeu. Ufa! Oi, Cris, é a Sarah. Eu dei para ela uma rápida descrição da situação e a Cris disse que ela sabia alguma coisa. O fato era que a minha família... E ela ficou em silêncio. De novo não. Cris, você está aí? Eu gritei, mas era inútil. A ligação tinha caído. Minha respiração ficou presa na garganta. Então a Cris sabia para onde todos tinham ido. Imediatamente eu corri para a casa dela. Eu soquei a porta com meus punhos cerrados, mas ninguém me respondeu. Como um resultado, uma vizinha saiu da casa do outro lado da rua. Você não deveria estar batendo. Não há ninguém aí há 1 ano, ela resmungou. Para onde a Cris foi? A vizinha replicou que ela se mudou depois da morte da amiga dela. E a senhora bateu a porta. Eu não entendi nada. Cris não tem amigos, apenas eu. Mas eu não estava morta. Cris, abre agora. Isso não é engraçado. Eu gritei, batendo na porta com ainda mais força. Então minha irmã mais velha ligou. Obrigada, Deus. Mas Joanne era tão distante. Olá, tem uma ligação perdida sua. Você ligou? Oi, Joanne. Sou eu, Sarah. Mas minha irmã começou a gritar que eu era uma mentirosa. A irmã dela tinha morrido há 1 ano. Joanne, eu estou aqui. Eu estou viva. Mas ela não estava ouvindo. Joanne me acusou de estar envolvida na morte de Sarah, sua irmã. Numa voz enlouquecida de raiva, ela ameaçou que eu responderia por tudo. Eu desliguei freneticamente. Joanne continuou ligando, mas eu estava com tanto medo que eu não peguei no telefone. E de repente eu senti que tinha alguém me observando. Eu me virei, mas não tinha ninguém em volta. Eu estava tremendo como se estivesse em um filme de terror. Isso não era o tipo de 20º aniversário que eu tinha sonhado.
Sem saber para onde ir, voltei para casa. Era tarde da noite quando eu cheguei na minha casa, a qual parecia ainda mais estranha no escuro. Eu estava com medo de entrar, mas então eu percebi uma luz no meu quarto. Alguém estava de volta. Radiante, eu já estava correndo para a varanda quando a porta se abriu. Era a Joanne. Ela sorriu malignamente, dizendo que era bom que eu mesma tivesse ido até ela. Você vai me pagar pela morte da Sarah. Joanne de repente gritou e se jogou em mim. Eu corri em pânico. Que tipo de porcaria está acontecendo? Joanne, caia na real, eu sou sua irmã. Mas Joanne me levava para dentro de becos estreitos e gritava que eu não fugiria dela. Oh, meu Deus! Eu tentei pedir ajuda, mas não havia uma viva alma na rua. E então eu vi uma placa de que havia um café 24 horas nas proximidades. Com minhas últimas forças, corri para lá. Eu corri para a entrada e puxei a maçaneta, mas não se mexia. E então eu vi uma placa na porta que dizia: mudamos. Estava tudo acabado. Eu olhei para trás e já podia ver a silhueta sinistra da Joanne pela luz da lanterna. Droga, já era! Mas então eu percebi o mesmo desafio onde eu estava com Huggy. A porta do porão estava entreaberta. Esta era a minha chance. Corri rapidamente para dentro e fiz uma barricada na porta. Mas Joanne estava batendo loucamente. Rezei para que a porta aguentasse. A porta se dobrou mais e mais com os ataques. Parecia que as dobradiças estavam prestes a explodir. Poucos minutos depois, Joanne estava quieta. Onde ela tinha ido? Mas assim que eu deixei escapar um suspiro de alívio, ouvi um barulho ensurdecedor. Joanne quebrou a porta com o pé. Lascas voaram em mim e o rosto louco de Joanne apareceu no buraco com um sorriso distorcido. Aterrorizada, eu corri pelos corredores escuros do porão. Eu vi que Joanne já estava dentro, me seguindo de perto. Em desespero, eu olhei em volta e gritei por ajuda, mas ninguém respondeu. De repente, eu bati em uma parede. O que eu faço agora? Joanne já estava perto e eu não tinha para onde correr. Então eu vi o armário. Essa era a minha última esperança. Eu subi e sentei lá, tentando não respirar. Mas eu já tinha ouvido Joanne entrar na sala. Apareça! Eu sei que você está aqui, ela ordenou. Então eu ouvi passos lentos se aproximando. Eu não podia me mexer de medo. De repente, a porta do armário se abriu. Por favor, não! Eu gritei histericamente. Naquele momento, eu fui cegada por um flash brilhante. Abrindo meus olhos com dificuldade, eu vi meus pais, todos meus amigos, Chris e Hug. Feliz aniversário! Todos gritaram alegremente em unissono. Joanne piscou, revelando que Hug tinha persuadido ela há muito tempo para fazer um desafio único para mim. Então eu estava errada em suspeitar e Hug realmente me amava, já que ele planejou isso tudo. Ele persuadiu todo mundo. Eu amo tanto a adrenalina. Então era um trote. Eu quase morri de medo. Eu queria gritar o que deveria fazer com eles por essas pegadinhas. Mas de repente minha visão ficou escura e o porão começou a girar na minha frente. Comecei a engasgar e perdi a consciência. Eu mal abri os olhos. Onde eu estou? O que está acontecendo? Então o médico veio até mim e disse que eu estava no hospital. Eu fui trazida até aqui por uma ambulância. Eu me sentia muito fraca. Eu estava com uma doença terminal, mas o doutor me assegurou que foi um desmaio. E agora tudo estava bem. Eu estava apenas muito assustada. É melhor você fazer ponto cruz e não ir a desafios, ele brincou. O médico disse que eu tinha um coração fraco. Felizmente eu não tive um ataque cardíaco. Me senti muito triste por ter chegado a esse ponto. Em uma tentativa de instigar meus nervos, eu esqueci completamente da vida real. É isso. Chega de desafios. Nesse momento, amigos e familiares ansiosos invadiram meu quarto. Eles tinham presente nas mãos e Hug comprou para mim um buquê com minhas flores favoritas. Obrigada, disse cansadamente. Esse é o 20º aniversário que eu nunca esquecerei.